Bom dia, paz do Senhor Jesus. Como estamos nesse dia 21 de abril, feriado, quinta-feira, na paz do Senhor Jesus? Amém. Nós estamos aqui hoje, eu, você e o Espírito Santo, para mais um Estudando a Bíblia juntos. E eu quero te convidar para nós estudarmos mais um devocional. Um devocional maravilhoso, onde o Espírito Santo nos leva a estudar o capítulo 4 de Romanos, versículo 21. Mas como não podemos ficar só no versículo 21, nós vamos começar do versículo 16. E eu te aconselho a ler o capítulo 4 na íntegra, para você entender melhor todo o contexto. Amém? O capítulo 4 fala: Abraão creu e foi justificado. Depois você vai entender por quê. Que o Espírito Santo ele vem a ser o nosso professor, o nosso mestre, o nosso guia nesse estudo. Que ele venha nos dar o espírito de sabedoria, de revelação, para alcançarmos todo o conhecimento do Senhor, ou seja, toda a mente de Deus. Amém? Que Jesus Cristo, que é o Senhor do nosso coração, Jesus Cristo que tem o senhorio do nosso coração, ele vem iluminar os olhos do nosso coração. Amém? Para que nós venhamos saber qual o nosso chamado, qual a vontade do Senhor, em nome de Jesus. E o versículo de hoje, é o versículo 21 do capítulo 4, fala assim: estando plenamente convicto, Abraão, de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Como que eu oro esse versículo? Estando plenamente convicta de que Deus é poderoso para cumprir o que me prometeu. É assim que eu oro. Então, para recebermos a mensagem, né, nós precisamos, e quero te convidar para você abrir sua Bíblia no capítulo 4 da carta aos Romanos, no versículo 16. Os versículos 16. Amém? Mas você pode ler a carta, o capítulo 4 todo na íntegra, tá? Que fala por meio da fé. Abraão creu e foi justificado. Então o versículo 16 fala assim: por esse motivo a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, o favor imerecido de Deus, né? A fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Deus o constituiu pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou toda a sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Isso é fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Isso é fé. Então, versículo 18. Abraão, crendo, esperou. Ludmila, crendo, espera. Contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim ele, pai de muitas nações. Eu espero as minhas promessas. E você? Ore. E você coloca aqui nessa promessa o seu nome e você fala: eu creio, espero contra todos os prognósticos, contra todas as circunstâncias favoráveis. A promessa aqui. Aí a palavra diz: tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Então, Abraão passou por momentos de preocupação e ansiedade. Não quer dizer que ele não passou. Onde eu leio isso, Lute? Você pode ir lá em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 17, versículos 17 e 18. No entanto, o Senhor não viu nessas manifestações de Abraão nada que pudesse comprometer a sinceridade da fé de Abraão.
Porque o Senhor sonda os nossos corações. Ele sonda. O Senhor, ele é onisciente. Amém? Onipresente, ele sonda. E a fé madura e firme não se recusa a reconhecer a realidade das dificuldades. Nós sabemos das dificuldades. Nós confessamos essas dificuldades para o Senhor. A gente não murmura. É isso que desagrada a Deus. Não reclamamos, não murmuramos, não xingamos. Mas a gente reconhece, não é verdade? Mas nós enfrentamos as dificuldades com a segurança de quem tem plena certeza de que o Senhor dos Exércitos, que está à nossa frente, é também o nosso Pai amoroso. Amém? Que está conosco naquela batalha. Sara era 10 anos mais nova que Abraão. Todavia, há muito passada a idade era filho. Se Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90. E o apóstolo Paulo afirma que Deus é capaz de criar do nada, como ele fez com o próprio universo, e dar vida aos mortos. Uma alusão ao nascimento de Isaac, quando Abraão e Sara, há muitos anos, estavam estéreis. Gênesis, anota a referência, capítulo 18, versículo 11. O apóstolo Paulo, ele segue em seu raciocínio até comparar a ressurreição de Cristo à promessa da nossa ressurreição, pois ele é o doador da vida e da eternidade. Nós vamos ver aqui nos versículos 24 e 25. Versículo 20. Mesmo considerando tudo isso, ele não duvidou, Abraão, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Ou seja, as obras são a tentativa desesperada da humanidade para conquistar algum direito de reivindicar o favor de Deus. Abraão demonstrou que a fé é a simples e sincera disposição do coração do crente, do cristão, em dar glória a Deus. Primeiro, pelo que já recebeu. Segundo, pela resposta amorosa que virá do nosso Pai. Um Pai sábio, um Pai amoroso, que não dá tudo o que o seu filho pede, mas que procura proporcionar-lhe sempre o melhor. Então, estando absolutamente convicto, aí é o versículo de hoje, Abraão estava o quê? Absolutamente convicto de que Deus era poderoso para realizar o que havia prometido. E por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele, para Abraão, que é as palavras. Quais palavras? Isso lhe foi atribuído como justiça, foram registradas. Mas igualmente para todos nós a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, quem? Jesus Cristo, nosso Senhor e o único suficiente Salvador. Ele, Jesus, foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. Eu finalizo aqui o estudo do capítulo 4, versículos 16 a 25, explicando só esse finalzinho. A expressão grega entregar, Jesus foi entregue à morte, aparece 2 vezes na Septuaginta e tem a ver com passagens de Isaías, anotem aí, 53, versículo 6 e versículo 12. Cristo foi entregue para ser sacrificado e assim expiar definitivamente os pecados de todos nós que nele creem, que ele é o único e suficiente Salvador. Da mesma maneira, ressuscitou para garantir a plena justificação do seu povo, que o aceitou como Jesus, o único e suficiente Salvador, que herdará as promessas do seu reino. E essas palavras de apóstolo Paulo se tornaram uma espécie de credo confessional na igreja cristã primitiva. Amém? Nós começamos a estudá-la, né? No livro de Atos e etc. Vamos para a mensagem de hoje. A mensagem diz assim: estando plenamente convicto de que ele era o Abraão que dizia, eu falo poderoso para cumprir o que me prometeu. Então, lemos que Abraão, embora vendo seu corpo já amortecido, já sem vitalidade, não desanimou. Abraão não perdeu a fé,
porque não estava olhando para si. Ele não estava olhando para si. Ele não estava olhando para suas circunstâncias, para as circunstâncias difíceis. Abraão estava olhando para Deus, para o Todo-Poderoso. Amém? Ele não vacilou ante a promessa, mas ele ficou firme. Ele não se deixou esmagar pela grandeza da bênção a ele prometida. E quanto mais as dificuldades surgiam, em vez de ele fraquejar, murmurar, reclamar, ele se fortalecia. Ele se fortalecia, robustecendo-se ainda mais, glorificando a Deus por sua suficiência. E estando plenamente o quê? Convicto, é a palavra, de que Deus era não apenas capaz, mas Deus era o quê? Abundantemente capaz, generosamente capaz. Que Deus era capaz com recursos ilimitados, infinitamente capaz de cumprir o que prometera. Você precisa entender isso. Que o Deus que nós estamos falando é esse Deus. O Deus de Abraão é o mesmo hoje. É o mesmo que foi ontem, lá no passado, é o mesmo hoje e será eternamente. Ele é um Deus de recursos infinitos e ilimitados. Nós é que somos limitados. Limitados. Dependentes dele. Glória a Deus, glória a Deus. O nosso pedir, o nosso pensar, o nosso orar são muito pequenos. As nossas expectações são muito limitadas. Nós precisamos entender, conhecer o nosso Deus grandioso, o nosso Deus ilimitado, o nosso Deus infinito. Ele quer nos elevar a uma noção mais alta. Ele quer nos atrair a uma expectação maior, a uma apropriação maior de seus recursos. E aí eu pergunto, vamos tratar o nosso Deus com descaso? Com tamanha pequenez? Vamos igualar o nosso Deus ao nosso tamanho? Não, jamais. Não há limite para o que podemos pedir e esperar do nosso Deus glorioso, para o nosso Deus onipotente, onisciente, onipresente, para o nosso grande, glorioso El Shaddai. Só há uma medida dada para a sua bênção, e é segundo o poder que em nós opera. Então, meu conselho é suba à casa do tesouro das bênçãos, pela escada feita das promessas divinas, com uma promessa como se fosse uma chave. Abra a porta das riquezas divinas, da graça e do favor de Deus e tome posse, com fé e confiança. E ore e confie, como Abraão, mas suba plenamente convicto e convicta de que Deus é poderoso para cumprir o que te prometeu. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico por aqui. Um beijo fraterno, um abraço forte, em nome do Senhor Jesus. Que vocês tenham um feliz dia na presença do Senhor. Amém? Até breve. Paz do Senhor.